Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém ou não amém? Em pé do jeito que você se encontra, abra a tua Bíblia comigo na epístola escrita por João, no seu capítulo 5 e versículo 6 a seguir. Eu tenho uma palavra de Deus para todos nós que se encontramos aqui nesta noite. Enquanto você procura o texto, 1 João capítulo 5 e versículo 6, quero fazer meus agradecimentos sinceros, primeiramente a Deus, por estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Meus agradecimentos ao pastor Wellington Santos, pastor presidente do ministério. Que Deus continue abençoando toda a comitiva de obreiro, a minha retaguarda. Foi um prazerzão conhecer Alex Farias. Que Deus abençoe. Nem precisava ministrar, irmão. Nem precisava. Mas culto sem palavra também não combina, né? Pois as almas já se renderam. Glória a Deus por isto. E há duas festas aqui nesta noite. Festa no céu e festa na terra. Está tudo combinado, irmão. Glória a Jesus. Se você tivesse entendido e já tinha dado glória a Deus gostoso aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe tremendamente todos os irmãos nesta noite. Quantos encontrou o texto, diga vitória. Quem não encontrou, diga São Gabriel da Palha. Glória a Jesus. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três coisas são as que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam num. Lemos o versículo de número 8, toda a igreja, para ficar bem bonito nesta noite, gravado no tempo 3. 1, 2, 3 e... Podeis tomar um assento, dando glória ao nome do Eterno. Olhe para alguém bem bonito que esteja no teu lado direito nesta noite. Diga para ele ou para ela: que bom que você veio. Agora vire para o irmão da tua esquerda. Diga para ele ou para ela: você é pentecostal? Então me dê um sinal. Meus irmãos, redobre a tua atenção para cá. Nós sabemos muito bem que foi lícito que Jesus Cristo ele viesse à terra com princípios grandes, com princípios grandiosos de salvação de almas. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele veio à terra, veio em carne. João registra isto no capítulo 1, dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
ele era Deus. Jesus, ele veio à terra em forma humana, de sorte que todos aqueles que não confessarem que Cristo ele veio em carne, este não tem o Espírito de Deus, mas todo aquele que confessa que é Cristo, este sim veio em carne, confessa sim que tem o Espírito do Senhor sobre a vida. Ora, sabemos, meus irmãos, que a nossa sociedade é rodeado de sistemas religiosos, e cada um sistema religioso difere acerca da divindade de Jesus Cristo. Olhe para cá, algumas religiões dizem que Jesus Cristo, ele não é verdade, que apareceu em carne. Alguns dizem que foi apenas mais um profeta que andou sobre a terra, profeta como Elias, profeta como Moisés, ou qualquer um de outro profeta. Algumas religiões dizem que todo aquele que for santo, que for uma pessoa boa para com teu próximo, este também alcançará uma posição tão grande de santificação, que este também será um Cristo sobre a terra. Verdades estas que não convém a nós acatarmos, pois João, na tua primeira epístola, ele está indignado de tal forma com isto, que ele começa a trazer-nos um estudo este sobre a divindade de Jesus Cristo. João aborda 5 testemunhas que testemunham acerca da divindade de Cristo, que ele veio em forma humana. Há 2 que assim testifica no céu. A primeira que testifica no céu, a primeira testemunha é o Pai. A segunda testemunha que a palavra, o próprio Cristo, o Verbo encarnado. E a terceira testemunha é o Espírito Santo. Na terra há 3 testemunhas que testifica assim acerca da humanidade e filiação de Jesus Cristo. A primeira testemunha que testifica acerca da humanidade de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Sabemos muito bem por isto que é o Espírito Santo de Deus que fala no coração do pecador, que só Jesus é o único caminho, que só Jesus é a única verdade, que só Jesus, ele é a vida. O Espírito Santo, ele tem um papel de testificar acerca da humanidade de Cristo, colocando assim no coração do pecador que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, o Espírito Santo é aquele que testifica no coração do pecador acerca da humanidade de Cristo, mostrando-lhe quem de fato morreu pelos mesmos, mostrando que quem de fato pereceu pelos mesmos. O Espírito Santo traz-nos uma verdade acerca disso, testificando acerca da humanidade de Cristo. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 3, e versículo de número 13 a seguir, logo após de
Jesus ser batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo veio sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem me alegro. Este é meu filho amado em quem me regozijo. A segunda testemunha acerca da humanidade e filiação de Jesus Cristo é a água. A água testemunha acerca da humanidade de Cristo por 3 formas. A primeira forma que a água testemunha acerca da humanidade de Cristo é a água do batismo. A água do batismo testemunha acerca de Cristo por 3 formas. Estas 3 formas se identificam dentro do terceiro período do ministério de Cristo, o período da adversidade. No período da adversidade, nós podemos observar, portanto, assim, a água do batismo, testificando por 3 formas acerca da humanidade e filiação de Jesus Cristo. Pregador, me prova que a água do batismo testifica acerca da humanidade de Cristo. Sim, a humanidade de Cristo é testificada na água do batismo pela morte. A humanidade de Cristo é testificada pela água do batismo pelo sepultamento. A água do batismo testifica acerca da humanidade de Cristo, acerca da ressurreição do mesmo. Agora corra para cá, por gentileza. Tu sabia que quando tu se batizou nas águas, tu estava sim testificando acerca da humanidade de Cristo? Dentro disso que eu vos citei, não sabia? Ou se sabia, vem para cá comigo, corre comigo dentro da mensagem. Vamos fazer uma suposição, que aqui em cima deste púlpito, isto é a água do batismo, estar aqui em minha frente o ministro da água do batismo, o ministro quem fará o batismo. Quando o ministro do batismo pega o mesmo que está sendo batizado e leva-o ao encontro a descer nas águas, antes de passar desta superfície da água, isto é a morte. Mas quando atravessa a superfície da água e vai para dentro da água, é o sepultamento. Mas quando levanta, é a ressurreição de Cristo. A primeira forma em que as águas do batismo testifica acerca da humanidade e filiação de Jesus Cristo é a morte. Ora, meus irmãos, sabemos muito bem que foi necessário Jesus Cristo se entregar por nós, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, neste congresso tão gostoso em sentir a presença. Sabemos que foi necessário Cristo, ele se render por nós, para que pudéssemos alcançar a salvação dada unicamente por Jesus Cristo. Mas olhe para cá, por gentileza. A Bíblia diz que a morte não venceu a Jesus Cristo, mas o mesmo, ele se rendeu o teu espírito a padecer, portanto, assim por nós. De sorte que diz um belo cântico dos Salmos, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Sim, a morte de Cristo testifica a primeira acerca da humanidade e filiação do Senhor. Mas a morte não ousou a matar a Jesus Cristo, pois o próprio Cristo, ele se entrega pelos meus pecados e pelos teus pecados. A morte matou todas as pessoas da Bíblia, retirando, portanto, assim, Enoque e Elias. Por quê? Porque Deus os trasladara. Sim, nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que os patriarcas morreu. A morte matou a Abraão, a morte matou Isaque,
A morte também matou Jacó. A morte matou assim os sacerdotes, matou também os juízes. A morte matou Samuel. A morte matou Sansão. A morte matou Gideão. A morte matou Jefté. A morte matou Elias. Matou Ofni e matou Finéias. A morte matou os monarcas. A morte matou Saul. A morte matou Davi. A morte matou Salomão. A morte matou Josafá. A morte matou Ezequias. A morte matou Josias. A morte matou os profetas. A morte matou o profeta Ezequiel. A morte matou o profeta Isaías. A morte matou Obadias, Oséias, Malaquias. A morte matou Zacarias. A morte matou Natã. Mas quando a morte veio para matar a Cristo, Jesus disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. A morte matou aqueles astros famosos da época em que nós vivemos. Matou pessoas de nomes, matou pessoas de renomes. A morte matou o rei do pop. A morte matou Michael Jackson. A morte matou o rei da guitarra. Matou também John Lennon. A morte matou Nelson Mandela, um grande homem dentro da África do Sul. Mas a morte não teve poder para matar Jesus Cristo de Nazaré. Jesus permanece vivo, está em nosso meio aqui passeando. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. A segunda forma em que a água do batismo testifica acerca da humanidade e filiação de Jesus Cristo é o sepultamento. Sabemos muito bem, meus irmãos, que logo após de Cristo ser morto, Jesus Cristo foi levado até o túmulo por José de Arimateia. Quando ele é levado até lá, ele é enrolado com lençóis. Lenço é colocado debaixo de tua cabeça dentro da sepultura. Mas porém, no período da sepultura, Jesus Cristo, ele ressuscita. Quando Jesus Cristo, ele ressuscita, a Bíblia diz que Jesus, dentro da sepultura, ele vai deixar um lenço dobrado, para que possamos entender o mistério, o porquê que Jesus deixou o lenço dobrado dentro do sepulcro. É necessário corremos uma boa tradição judaica para entender esse contexto tão gratificante para nós todos, em que estamos reunidos aqui dentro dessas quatro paredes. Olhe para cá, era colocado o amo em sua mesa. O amo estava se alimentando e era então colocado assim o lenço em um dos teus lados, mas o servo olhava para o seu amo. Enquanto o amo estava se alimentando, o servo ficava olhando o teu amo. O amo estava se alimentando e o servo estava olhando. Por que, pregador? Para que quando o amo se levantasse, pela autorização do amo, ele pudesse assim pegar os talheres e limpasse as mesas. Mas tem um mistério, o mistério do lenço, o lenço do lado. Se o amo pegasse o lenço e embolasse o lenço e deixasse em cima da mesa, o homem estava dizendo para o servo: servo, agora você pode desfazer a mesa, porque eu não vou voltar. Mas se o amo pegasse o lenço e deixasse o lenço dobrado em cima da mesa, ele estava dizendo para o servo: servo, não desfaça a mesa, porque eu voltarei. Jesus deixou o lenço dobrado na sepultura, porque ele estava dizendo: eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas retornarei. Eu fui, mas estou chegando aí. Eu fui, mas vou voltar. Eu fui, mas busca. Se isso é verdade, pegue na mão de alguém aqui nesta noite. Pegue na mão. Isso vai virar panela de pressão aqui nesta noite. Quem não gosta de fogo, não é pentecostal, por favor, se retira desta igreja, vai embora, porque só fica aqui dentro quem é pentecostal nessa noite. Pegue na mão de alguém e adore aquele que vai voltar.
Pegue na mão de alguém e adore aquele que vai retornar. Pegue na mão de alguém e adore aquele que está voltando, está voltando, está voltando, está voltando para buscar a tua igreja. Eu vou te dar 1 minuto para você dar glória agora. Eu vou te dar 1 minuto para você dar glória agora. Enquanto eu prego aqui, você dá glória. O Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te aviva, o Espírito Santo batiza no Espírito Santo. Enquanto eu prego aqui, você dá glória. O Espírito Santo está dizendo: Jesus voltou, mas volta. Jesus voltou, mas retorna. Só que crê nisso, tire o pé do chão para adorar. Dele, a glória dele, o poder é dele, a majestade é dele. Receba a glória. Oh, aleluia. A terceira forma em que a água do batismo testifica acerca da humanidade de Cristo é a ressurreição. Observamos dentro da Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele ainda permanece por 40 dias, dando as únicas instruções aos teus discípulos. Por 40 dias, Cristo permanece, mostrando assim provas infalíveis que ele ressuscitou para os teus discípulos. Quando Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está indo em ascensão ao céu, Cristo começa a subir de forma visível. Todos os discípulos estão vendo subir ao céu. Todos os discípulos inclinam o pescoço e vai vendo Jesus subindo, 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 até que ele foi ocultado pelas nuvens. Quando Cristo é ocultado pelas nuvens, 2 anjos aparecem entre os discípulos e lança-se uma profecia acerca de tua volta. 2 anjos aparecem perto do discípulo e diz: varões galileus, o porquê que estáis olhando para o céu? Porque aquele que viste subir, assim também o verás descer. Segure um pouquinho, por gentileza, para dar glória. Quando estes profetizam isso, Jesus já foi ocultado pelas nuvens, mas assim os anjos do céu estão esperando a chegada de Jesus Cristo até o céu. Os anjos se aglomeraram dentro de uma mansão celestial, portanto assim, esperando a vinda, esperando a chegada de Jesus Cristo do céu. Os anjos começam a ensaiar um cântico para a chegada do Rei dos Reis. Os anjos começam a ensaiar um cântico acerca da chegada do Senhor. Isto está evidenciado em Salmos 24. Os anjos começam a ensaiar um coral acerca da chegada de Jesus Cristo, e eles começam a cantar: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que firmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração que busca, a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Quando eles falam isso, há um ponto. Quando eles falam isto, há um ponto, mas não ponto final. Continua, mas há um intervalo de tempo dentro deste texto, pois alguém observa que Cristo, ele já adentrou, que Cristo, ele já está dentro do céu. É portanto assim, o porteiro do lado da mansão
mansão celestial, ele vê a entrada de Cristo e disse: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E alguém lá de dentro da mansão celestial, ele pergunta: mas quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o poderoso na guerra, na batalha. Aí o porteiro grita novamente: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Lá de dentro alguém pergunta: mas quem é este? O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso. Aleluia! Pegue na mão de alguém, pegue na mão. Pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão. Quando Cristo ele foi ressuscitado, foi até o céu, ele nos deixou uma promessa que não nos deixaria órfãos, mas que aonde estivesse uma, ou dois, ou três, ele estaria reunido presente. Aleluia! Portanto, assim fica evidenciado que Cristo está aqui dentro deste congresso, está dizendo os anjos: dá glória a Ele, porque Ele é o Rei da Glória. Dá glória a Ele, porque Ele é o forte na batalha. Se isso é verdade, se isto é aquilo que o Senhor introduziu-me a alimentar a igreja, e se eu sou homem de Deus em cima desta tribuna, apregoeiro da palavra, confiado pelo Espírito, a unção do Espírito Santo vai invadir esse lugar aqui agora. Quem não é batizado vai ser batizado agora. Quem precisa ser renovado vai ser renovado agora. Agora, 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 agora. Lá atrás já pegou, lá atrás já pegou, lá atrás já pegou. Aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, aqui no altar, aqui no altar. Sopra vento do Espírito Santo agora. Sopra vento do Espírito Santo agora. Agora, 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 agora. O Espírito vai começar a encher, vai começar a encher, vai começar a encher. Recalama como no que lebaraia, repra como no que pedeque pacadara, lepra como no que labaraca, lepra como no que mandagalabara, ele manchoma no que mandeque. Enche, 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 invada este lugar. Água! Eu vou te dar um minuto para você adorar o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Eu vou te dar um minuto para você adorar o sacerdote maior do que Melquisedeque. Eu vou te dar um minuto para você adorar a semente da mulher. Eu vou te dar um minuto para você adorar o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu vou te dar um minuto para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A tua vida tem dono, teu casamento tem dono, a tua família tem dono. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o dono da tua casa. A segunda testemunha que testifica acerca da humanidade de Cristo, a segunda forma que a água testifica acerca da filiação da humanidade de Cristo, é a água para a encarnação. Está escrito no Evangelho segundo escreveu São João,
no capítulo de número 3, versículo de número 5, que só herdará o reino dos céus quem nascer da água e do Espírito. A terceira forma que a água testifica acerca da humanidade de Cristo é a água é sangue, testificando assim acerca da crucificação do Senhor. Em João, no capítulo de número 19, versículo de número 34, está escrito que quando Jesus ainda se encontra pendurado no madeiro, vem um soldado e fura o lado de Cristo com uma lança, sai do lado de Cristo, água é sangue, jorrou água é sangue do lado de Cristo. Agora só quem gosta de Bíblia, vem pra cá que eu vou te mostrar um negócio, pregador. Qual é o significado da água e do sangue que sai do lado de Cristo? A Bíblia diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 45 a seguir, que Jesus, ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, ele veio em espírito vivente, mas o segundo Jesus Cristo veio em espírito vivificante. O primeiro Adão, ele é da terra, o segundo Adão, ele é do céu. O primeiro Adão fez perecer todo, mas o segundo Adão fez justificar do pecado. O primeiro Adão foi pecador, mas o segundo Adão, ele permanece santo para todo sempre. Jesus Cristo, observe comigo o dedo da Bíblia, que quando Deus, ele cria o homem da costela de Adão, ele tira a Eva, a esposa de Adão. É assim, portanto, quando o soldado fura o lado de Cristo, estava testificando assim o nascimento da igreja sobre a terra, a igreja nascendo da costela de Cristo. Observe que foi água e sangue em que a igreja, ela foi gerada, água para o novo nascimento. A igreja tem que nascer de novo para alcançar a glória. Água acerca da purificação, a igreja tem que ser purificada pela água, ao sangue, testificando assim acerca da remissão. É Jesus dizendo: a minha igreja não vai ser qualquer coisa, a minha igreja não vai ser qualquer uma adúltera, a minha igreja não vai ser qualquer uma prostituta, a minha igreja não vai ser qualquer uma fornicadora, a minha igreja não vai ser nenhuma mundana. A minha igreja, ela vai ser limpa pelo sangue, purificada pela água. A minha igreja vai nascer de novo pela água e purificada pelo sangue. Só quem crê nisso, levante a mão para dar glória. A terceira testemunha que testifica acerca da humanidade de Cristo é o sangue. O sangue testifica na terra. Sendo assim, a terceira testemunha testificando acerca da humanidade de Jesus Cristo, que assim veio em carne em meio a todos. Assim ele veio em carne dentro do círculo da sociedade que vive, portanto, aqui na terra. Agora corra cá para mim, para você abrir a boca e dar um glória bem gostoso ao nome do Senhor. Pois certa feita, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 26, versículo de número 28, Jesus separa os teus discípulos. E o que é pregador que Jesus ele vai fazer entre os teus discípulos? Jesus Cristo, ele vai dar assim a ceia ao teu discípulo. Mas quando ele pega o cálice, ele diz: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue derramado por muito para a remissão do pecado. Mas corra cá, por favor. O sangue é dado à igreja, porque o sangue é que faz o papel da remissão do pecado do homem. Mas o interessante é que nessa noite você vai entender o porquê que tu passa tanta luta, passa tanta prova, que o diabo tanto te encurrala do canto, querendo que você desvie
você fique desvirtuada da presença de Deus. O porquê que o diabo não consegue alcançar o perdão de Deus, mesmo ele se humilhando, pedindo o perdão do Senhor. Isto está explicado na carta do escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 9, versículo de número 22, que não tem remissão, não tem perdão dos pecados, se não tiver derramamento de sangue. O porquê que o diabo, mesmo pedindo perdão, não consegue o perdão de Deus, é porque ninguém pode morrer em prol dele. Mas a igreja, ela mesmo pecando, mesmo adulterando, aí o diabo morde o queixo, aí aponta o dedo no fulano e diz: aquele camarada está em adultério, aquele camarada está fornicando. Ele morde no queixo por causa disso, porque sabe que quando se ajoelhar e pedir perdão a Deus, Deus se prontifica a perdoar o pecado. Mas ele não, é um condenado sujo, sanguinário, porque para ele não tem perdão de pecado, porque não tem remissão, não tem derramamento de sangue. Você é privilegiado nessa noite, porque Cristo derramou sangue sobre. O sangue era usado no Novo Testamento, assim também como remissão do pecado do ser humano. Sim, o sangue era usado para a remissão dos pecados do povo no meio da nação de Israel. Quando o povo se encontrava em pecado, e o sacerdote sacrificava animais, sacrificava touro, sacrificava bois, sacrificava ovelhas, para que Deus pudesse perdoar os pecados dos homens. Mas o escritor aos Hebreus vem distorcendo essa ilusão do Antigo Testamento. Ele vem dizendo que não há outro sangue que possa fazer a remissão do pecado do homem que não seja de Cristo, de sorte que o sangue de boi não faz nada, de sorte que o sangue do touro não faz nada, somente o sangue de Jesus de Nazaré. O sangue de Cristo, ele é aquele que purifica. A minha pergunta é: se no Antigo Testamento o sangue dos bois e o sangue dos touros conseguia fazer a remissão dos pecados, e agora o escritor aos Hebreus no Novo Testamento vem desfazendo isso, portanto, assim, dizendo que o sangue de touro, dizendo que o sangue de boi não pode perdoar pecado, porque é inútil. A minha pergunta é: por quê? Porque João vai relatar também em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que só o sangue de Jesus é que purifica o pecado. Só o sangue de Jesus é o que purifica do pecado. Receba o sangue de Jesus agora. Clame pelo sangue de Jesus agora. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo é dado-nos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo é dado-nos para perdão de nossos pecados. Quando pecarmos, nós não precisamos de correr atrás de homens, não precisamos ter roupa suja de sangue, não precisamos nada que é vindo da parte de homens. Porque quando pecarmos, nós temos um que nos alimenta novamente para continuarmos e permanecermos de pé. O sangue de Jesus vem completando o nosso coração, dizendo: o pecado não lhe mata, o mundo não lhe mata, porque eu lhe purifico de todo pecado. Feche os teus olhos nessa noite, pegue na mão de alguém. Em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus está em nosso meio aqui nesta noite.
Oh, glória a Deus. É o sangue de Jesus, clame a Ele agora. O sangue de Jesus que Ele purifica. Se você pecou, errou, clame ao sangue de Jesus nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu não consigo caminhar sem a Tua presença, mas eu errei. Senhor, eu não consigo caminhar sem a Tua presença, mas eu pequei. Mas me dê o Seu sangue que me purifica do pecado. Me dê o Seu sangue que me purifica do pecado. Aleluia! O sangue de Jesus é despejado sobre a tua vida nessa noite, dizendo: o pecado não lhe mata, a morte não lhe mata, o adúltero não te mata, porque o meu sangue lhe purifica, lhe purifica, lhe purifica, lhe purifica, lhe purifica, lhe purifica de todo o pecado. Feche os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Exaltado é teu nome, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, tu morreu lá na cruz por mim. Eu estou aqui. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença como total certeza da tua existência. Somente te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, eu te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador e foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Diga assim, conjunto de jovens: ninguém vai te parar. Te adorarei. Isso é seu DNA. Ainda se tirarem minha vida, quando chegar lá no céu, adore. Ninguém vai te parar. Adore. Está em seu DNA. Te adorarei. Ainda se tirarem Minha vida. quando chegar lá no céu, adore. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu. Vão treinando pra quando chegar lá no céu, glorificar o nome do Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Por teu grande amor que não tem fim, então adore. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir unção. Quem vai abrir a boca para adorar? Quem vai Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador e foi assim que Deus me fez, então adorarei. Senhor, mais uma vez, adore o Senhor como se fosse o último dia. Sou um adorador e foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai te parar, adore. Está em seu DNA. Ainda se tirarem, imagina
Imagine você entrando na mansão celestial. Vai adorando, recebendo, vai adorando. Está em seu DNA. Adore, ainda se tirarem minha vida. Adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, Te adorarei, te adorarei. quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Quando chegar Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei.